Inteligência versus força. Esse é um dilema que acompanha todos os fãs do universo nerd, seja em obras cinematográficas, quadrinhos ou em animes. Mas e se colocássemos um terceiro elemento nessa equação? Sabedoria. Vocês sabem dizer no que um personagem sábio difere de um personagem inteligente? E no final das contas, qual das duas venceria, a inteligência ou a sabedoria? Bora ver isso? Então vamos comigo pro vídeo porque ele tá muito bom, galera. Bora lá! Vosso apresentador de sempre vos recepciona ao segundo vídeo do canal e podem entrar quente que o vídeo tá fervendo. Galera, vocês já ouviram falar de The Promised Neverland? Caso não tenham ouvido, esse é um anime sensacional, uma obra de arte que acompanha um grupo de crianças que vive num orfanato peculiar, onde eles precisam fazer testes extremamente difíceis todos os dias. Mas a história de verdade começa no dia em que duas dessas crianças desobedecem a única regra que esse orfanato tem e descobrem um segredo tão aterrorizante que decidem fugir. E uma coisa muito interessante, muito legal que essa obra traz é mostrar Ray como o personagem sábio, enquanto Norma seria o inteligente, e como esses dois usam o intelecto deles para montar esse plano de fuga para fugir do orfanato. Quem no final das contas contribuiu mais para esse plano? Norman ou Ray? Inteligência ou sabedoria? Antes da gente entrar no mérito de quem mais ajudaria nesse plano de fuga, Norman ou Ray, e de qual das duas venceria entre inteligência e sabedoria, é interessante a gente definir antes o que é sabedoria e o que é inteligência. Mas vale a pena fazer duas ressalvas aqui no início do vídeo antes da gente continuar, galera. Primeira ressalva. Tanto inteligência quanto sabedoria são palavras que têm um conceito meio abstrato, com várias interpretações de vários filósofos e estudiosos, e eu obviamente não vou estar usando todas essas interpretações no vídeo. Segunda ressalva. É impossível falar sobre a inteligência e sabedoria de Ray e Norman sem citar os feitos deles, então esse vídeo vai conter alguns spoilers sobre a primeira temporada do anime. Se você ainda não assistiu, pausa o vídeo aqui, assiste lá a primeira temporada e depois volta. Mas se você já assistiu ou precisa de um motivo para assistir, segue aqui comigo para o vídeo. Vamos então começar explicando o conceito de inteligência. Segundo o nosso dicionário Aurélio, inteligência é definida como a capacidade de aprender, compreender ou se adaptar facilmente a uma situação. Ser inteligente é ter grande destreza mental e ser alguém perspicaz. Mas será que é só isso mesmo? Na dúvida, optei por olhar em outros dicionários. E não é que o significado de inteligência se expandiu quando eu fiz isso? Segundo o dicionário Collins, inteligência é você raciocinar e entender o que está fazendo sem que seja uma ação feita de forma instintiva. E no dicionário Macmillan, inteligência engloba a capacidade de adquirir e usar os conhecimentos adquiridos. Inteligência deixou então de ser puramente a capacidade de aprender, como Aurélio dizia, e passou a ser também a capacidade de saber usar o que você aprendeu de forma consciente, ao invés de por instinto. Por último, eu corri atrás do pensamento de algum filósofo ou psicólogo que retratasse a inteligência da forma que esse anime mostra pra gente. E nessa jornada, encontrei o pensamento do psicólogo Robert Sternberg. Segundo Robert, inteligência é a capacidade mental de se adaptar e alcançar o sucesso em qualquer meio. Para ele, a inteligência é a habilidade de analisar um problema e encontrar a solução para esse problema, seja de forma racional ou de forma criativa, desenvolvendo uma solução inovadora. Agora, seguindo os mesmos passos que usamos para definir inteligência, vamos definir sabedoria. Segundo também o nosso dicionário Aurélio, sabedoria é ter muito conhecimento. Mas sabedoria adota vários outros significados no dicionário, como ser uma pessoa prudente, ser uma pessoa sensata, ser cauteloso, astuto, ser uma pessoa esperta e saber alguma coisa que ainda não aconteceu. Nessa última interpretação, vale a explicação de que sabedoria muitas vezes é ligada à capacidade de previsão do futuro, à capacidade de premonição. Seguindo a mesma lógica que usei na pesquisa da palavra inteligência, decidi olhar como os dicionários Collins e Macmillan definem sabedoria, e apesar deles terem apresentado significados semelhantes, deram uma explicação mais detalhada do que a que encontrei no Aurélio.
Segundo o dicionário Collins, sabedoria é a habilidade de usar experiência e conhecimento para tomar decisões sensatas. Também podemos encontrar o significado de sabedoria como sendo conhecimento que uma sociedade guarda por um longo período de tempo. Já segundo o dicionário Macmillan, sabedoria é ter a capacidade de tomar boas decisões baseadas em conhecimento prévio ou em experiência vivida. Agora que definimos que para esse vídeo inteligência vai ser a capacidade de analisar o meio de forma lógica e através de estudos e estratégias encontrar uma solução para um problema, e sabedoria é ter muito conhecimento, experiência no assunto e conseguir utilizar esse conhecimento e essa experiência vivida de forma astuta, sensata ou cautelosa, vamos ver como Norman e Ray desempenham seus papéis nessa obra. Vamos começar com Ray. A aparência de Ray é a de um garoto de 11 anos, com 1,50 m, cabelo preto e olhos acinzentados. Ray tem uma personalidade fria e reservada, mas apesar disso, ama muito sua família e cuida de todos, em especial de Emma e de Norman, com quem ele tem laços muito fortes, ao ponto de se preocupar mais com esses dois do que com ele mesmo. Sempre que as outras crianças do orfanato se reuniam para brincar no quintal, ele se sentava embaixo de alguma árvore e passava o dia lendo livros. Mas é justamente por causa desse hábito do Ray de ficar lendo livro e de uma revelação que ele faz pra gente mais pra frente na obra que a gente começa a conseguir entender a genialidade desse personagem. Essa revelação acontece em uma determinada conversa de Ray com seus amigos, onde ele pergunta, abre aspas, "Vocês sabem o que é amnésia infantil?" E em uma resposta negativa deles, responde, "Todo mundo em algum momento perde a memória de quando era bebê. Isso é a amnésia infantil. Mas existem casos muito raros de pessoas que não passam por isso, e eu sou uma dessas pessoas. Tenho lembranças desde antes de eu nascer." Fecha aspas. Depois disso, Ray revela que já sabia sobre o grande segredo do orfanato desde seus 5, 6 anos, e que desde então passou a estudar muito, mesmo ele não gostando de estudar, para adquirir conhecimento e conseguir realizar com sucesso seu plano de fuga. Vamos então ver alguns desses momentos onde Ray mostrou sua genialidade através de sua astúcia, cautela ou conhecimento prático. Primeiro momento, manipulação da Mama Isabela. Por mais de 5 anos, Ray se finge de espião para Mama Isabela enquanto monta um plano para fugir do orfanato. Nesse meio do caminho, ele pede vários brinquedos para Isabela como recompensa de sua espionagem. Mas por trás disso, ele fica juntando peças e brinquedos para construir um aparelho essencial para a fuga de todos. Segundo momento, desenvolvimento do aparelho que desativa os rastreadores. Depois desses 5 anos, onde devagar e com cautela Ray pratica e aprende a montar vários brinquedos, ele finalmente consegue reunir todas as peças que precisava e consegue montar um aparelho capaz de desativar os rastreadores que tinham neles. Terceiro momento, explicação para Emma de como Norma joga pique-pega. Quando Emma questiona Ray sobre o porquê dela sempre perder no pique-pega, mesmo sendo mais rápida que Norma, ele responde para ela o seguinte, abre aspas, "O que o Norma tem que você não tem são táticas. Você está certo em dizer que ele não se compara a você em habilidades físicas, mas ele sempre usa a cabeça, então derrotar ele não é fácil. Além disso, pique-pega é um jogo que permite uma aproximação tática e primorosa. Como o alvo vai se mover? Como ele vai me atacar? Você deve observar e analisar a situação para ver adiante e predizer o plano do inimigo. Então usar isso tudo para formar um plano ainda melhor. Pense nisso como xadrez. Você usa os movimentos de seu corpo para maximizar o tabuleiro." E quando Norman escuta essa explicação do Ray para Emma, ele responde dizendo que, abre aspas, "Apesar de como jogo, ouso dizer que Ray sempre foi um melhor estrategista que eu." Fecha aspas. Quarto momento, manipular Emma e Norman. Para que Ray continuasse com seu plano de fuga e pudesse levar Emma e Norma com ele precisava mostrar para esses dois a verdade sobre o orfanato, fazer com que eles entendessem o segredo que os cercava. Por conta disso, Ray deixou o coelhinho da Connie em cima da mesa, sabendo que Emma iria correndo para entregar para ela, e Norma acompanharia a Emma. E assim que chegassem ao portão, onde o carro estava, descobririam finalmente o mistério desse lugar. Esse não é exatamente um feito do Ray ou uma característica inerente de sabedoria.
então decidi deixar como um bônus aqui para vocês. Vocês lembram que definimos que sabedoria pode ser conhecimento armazenado por um longo período de tempo? Graças a uma característica chamada hipertimésia ou supermemória, Ray é incapaz de esquecer qualquer lembrança dele, qualquer coisa que tenha visto, ouvido ou estudado. Por isso, o conhecimento que Ray adquire fica para sempre armazenado com ele, fazendo com que ele se lembre de todos os livros que leu, o conteúdo deles e onde eles estão guardados. Agora vamos falar de Norman. A aparência de Norman também é de um garoto de 11 anos. Ele tem 1,45 m, cabelo branco e olhos azuis. Norman tem uma personalidade gentil e alegre e costuma agir de forma educada e otimista. Norman participa de todas as brincadeiras com as crianças quando eles podem brincar no quintal, e é especialmente bom no pique-pega, brincadeira essa onde ele é tão bom, mas tão bom que nunca perdeu, conseguindo sempre pegar todos os seus irmãos, mesmo que seu físico não seja bom, e nunca sendo pego, mesmo que todos se juntassem contra ele. Assim como Ray, Norman ama toda a sua família, em especial Ray, que ele considera seu melhor amigo, e Emma, por quem ele é apaixonado. Norman prefere se machucar, ou perder a vida, do que ver Emma ou Ray se machucarem. E por amar a Emma, ele faz de tudo para realizar seus desejos. Em especial, o desejo de levar todas as crianças na fuga do orfanato. Dentre os feitos mais incríveis de Norman, temos: primeiro feito, descobrir que o Ray era o espião de Isabella. Para o plano de fuga seguir, o Norman precisava descobrir de uma vez por todas quem era o espião. Por processo de eliminação, ele considera que o espião seria Gilda, Dawn ou Ray, já que as crianças mais novas não iriam saber passar informação precisa e não sabiam de nada sobre o plano. Então Norman reúne Emma e Ray e fala que preparou 2 armadilhas para os seus irmãos, uma para o Dawn e uma para Gilda. Ele disse que contou para o Dawn que escondeu as cordas para a fuga debaixo de sua cama. E para Gilda, ele contou que as escondeu no teto do banheiro. Então, se uma dessas cordas sumissem, ele ia saber qual dos dois era o espião. Mas quando a corda debaixo da cama sumiu, ele revela para o Ray que tinha uma terceira armadilha, e que, na verdade, ele tinha falado para o Dawn que a corda estava na sala de jantar, e para Gilda que ela estava na biblioteca. Então, se a corda do banheiro ou a da debaixo da cama sumissem, o espião só poderia ser Emma ou Ray. E como Ray ser o espião era o pior cenário possível para essa fuga, essa terceira armadilha foi preparada para ele. Segundo feito, plano completo de fuga do orfanato. Depois de perceber que Ray queria que ambos, Emma e Norman, fugissem, mas não se incluía nessa contagem, o Norman suspeita de que Ray tem um plano de fuga onde ele acabava ficando para trás e decide investigar isso. Depois de descobrir o plano de fuga do Ray e levando em conta os treinos que a Emma estava fazendo com o restante de seus irmãos, Norman articula um plano definitivo e infalível para que todos pudessem fugir do orfanato. Terceiro feito, jogar pique-pega como se fosse um jogo de xadrez. Eu sei, a gente já usou esse exemplo no Norman, mas acompanhe o raciocínio comigo. Nesse ponto, a gente até vai considerar aquele mesmo momento, aquele mesmo exemplo do pique-pega que eu usei pro Ray, mas apesar do Ray ter sido capaz de observar o Norman ao longo dos dias e ter tido a astúcia e o raciocínio de perceber como ele jogava pique-pega, conseguindo ver através do Norman, ler ele, não podemos tirar o mérito do Norman, que leva em consideração diversos fatores para jogar um jogo simples, enxergando uma brincadeira de criança como uma partida de xadrez. Quarto feito, manipulação da irmã Crone. Nesse aspecto, vou mostrar 3 cenas onde o Norman conseguiu manipular a irmã Crone ou ter ela na palma da mão. O primeiro momento foi quando ele conseguiu vencer a irmã Crone no pique-pega, usando as mesmas habilidades que comentamos no tópico de antes. O segundo momento foi quando ele deduziu os motivos por trás da proposta de aliança da irmã Crone, mesmo que ela não tivesse dito nada. E o terceiro momento foi quando o Norman decidiu deixar as outras crianças escutarem a conversa que ele e Emma tiveram com a irmã Crone. Plano esse que só nos é mostrado mais para a parte do final da primeira temporada, onde a gente conclui um 3-0 Norman e uma derrota completa da irmã Crone. E agora que a gente viu quem é Ray, quem é Norman, alguns de seus feitos e do que eles são capazes, é hora da gente responder a pergunta inicial do vídeo. Quem vence? Inteligência ou sabedoria?
Bom, galera, inteligência e sabedoria são conhecimentos bem próximos e é bem difícil encontrar algum grande sábio que não seja inteligente ou um gênio brilhante que não tenha sabedoria alguma. Mas apesar da dificuldade de separar um do outro e analisarmos eles como coisas isoladas, isso não é uma coisa impossível. Vamos levar em consideração Norman e Ray. Ray adquiriu muito conhecimento ao longo dos anos, principalmente por conta da sua supermemória. Com todo esse conhecimento, ele foi capaz de descobrir que a Mama tinha alguma forma de rastrear a todos e, consequentemente, que todos tinham algum rastreador no corpo. Ray era capaz de acompanhar o raciocínio de Norman e conseguir entender o que Norman estava pensando, mesmo que ele não contasse para Ray. Não só isso, como Ray foi capaz de manipular a Mama e conseguiu as peças que queria e com elas montou um aparelho que podia desativar os rastreadores deles. Por último, sabemos que Ray tinha um plano flamejante arquitetado para a fuga da Emma, do Norman, da Gilda e do Dom. Mas no final das contas, os planos de Ray tinham falhas e brechas que foram usadas contra ele, causando sua derrota quando a Mama Isabella trai ele e decide agir mais ativamente para impedir a fuga de todos. Como a irmã Crone mesmo disse, abre aspas, Ray pode pensar muito rápido, mas sua falha é a que ele também desiste muito rápido, fecha aspas. Isso se mostra verdade, já que depois do Norman ter sido enviado, Ray não mudou mais nada no seu plano e não ajudou seus irmãos em mais nada. Já Norman, por outro lado, depois da primeira vez que considerou que ele tinha sido derrotado pela Mama, se focou, levou em consideração todas as possibilidades possíveis, descobriu o plano do Ray e finalmente montou seu plano, onde ele conseguiria fugir com todos e impediria o suicídio de Ray. Esse plano foi passado a Emma por uma carta, e nela tinha até mesmo a data de fuga, galera, junto com todos os outros detalhes da fuga, e o papel que cada um desempenharia nela. Acho que depois disso não tem mais o que discutir, né, galera? O plano do Ray envolvia 4 pessoas e falhou, e mesmo se tivesse funcionado, tirava a vida dele no processo. Já o plano do Norman envolvia 15 pessoas, não contava com a morte de nenhuma delas, levava em conta impedir o suicídio de Ray, bem como ludibriar a Mama, para que ela procurasse por eles no lugar errado durante a fuga. E diferente do Ray, Norman teve sucesso no seu plano. Então, apesar de todos terem contribuído para a fuga, principalmente Ray com o aparelho que ele construiu, a vitória fica para quem arquitetou todo o plano da fuga, vitória da inteligência. E é isso, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Se acharam o debate interessante e quiserem dar uma lida sobre quais são as diferenças de inteligência e sabedoria, vou deixar na descrição do vídeo os links dos lugares que usei para essa pesquisa. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para serem notificados sempre que lançarmos um vídeo novo aqui. E é isso, galera, vou indo, valeu!